Jurídico News. O nosso foco é focar você nas leis. Boa noite. Hoje, dia 7 de março de 2013, estamos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. O tema do Jurídico News desta noite é arma de fogo. E a respeito do assunto, o nosso radar jurídico. Vamos conferir. O governo lança amanhã mais uma campanha de desarmamento da população. Mas as estatísticas do próprio Ministério da Justiça indicam que o problema não são as armas legais, e sim as ilegais, que estão nas mãos dos criminosos. É mais fácil ser baleado e morto no Brasil do que na Guerra Civil na Líbia. Estudos do Ministério da Justiça confirmam que somos o campeão mundial de mortes por arma de fogo. 34 mil assassinatos por ano. 16 milhões de armas circulam pelo país, quase metade ilegais. E são estas responsáveis pela grande maioria dos assaltos e assassinatos. Nos 5 estados com maior número de armas legais, ocorreram 9% dos homicídios. Já em outros 5 estados com menor quantidade de armas registradas, aconteceram 26% das mortes. A maioria das armas ilegais entra pelas fronteiras, como a do Paraguai. A Band mostrou como é fácil comprar uma arma em Ciudad del Este. Um motoboy entrega aqui no Brasil. Mas se o cidadão quiser comprar e portar uma arma legalmente, um direito garantido pela legislação, vai pagar caro, esperar meses e pode nem conseguir. Na década de 90, só o estado de São Paulo concedia em média 90 mil portes de arma a cada ano. Hoje a lei é tão rígida que em 2010 apenas 47 paulistas conseguiram esse tipo de autorização. Segundo esse especialista, a lei brasileira é uma das mais severas do mundo. Para ele, o problema é a impunidade de quem usa armas ilegais. De cada 100 assassinatos, só se esclarece 7 desses. 93 não se sabe nem quem foi o autor do crime. Então, enquanto você tem uma impunidade desse tamanho, falar em desarmamento, falar em impedir o comércio legal, que o que está se falando é isso, é o comércio legal. O ilegal já é proibido e o governo não consegue combater. Em 2005, o brasileiro decidiu por meio do voto que o cidadão tem direito de possuir uma arma. Mesmo assim, depois do massacre do Realengo, quando o jovem invadiu uma escola e matou 12 estudantes, o tema voltou ao debate. Vários políticos aproveitaram a oportunidade para defender um novo plebiscito para decidir exatamente a mesma questão. Um absurdo na opinião do presidente da OAB de São Paulo. Custaria pelo menos 250 milhões de reais ao governo. Para ele, o que falta é o Estado cumprir sua missão de combater o comércio ilegal de armas. O controle do fluxo de armas dentro do país, que o Estado tem a obrigação de realizar, este sim precisa ser aperfeiçoado. Se tiver que aperfeiçoar a legislação, o Congresso Nacional deve interpretar a vontade da nação. Agora, plebiscito é uma grande bobagem. Nesta sexta-feira, o governo vai lançar uma nova campanha para que as pessoas de bem entreguem suas armas. Uma demagogia, considera este especialista em segurança pública. O grande problema não são as armas legais, são as armas ilegais. As armas que entram pela fronteira, as armas que são vendidas nas esquinas das grandes metrópoles, as armas que são utilizadas como produto e subproduto do narcotráfico. Esse que é o ponto. O governo brasileiro, apoiado por políticos demagógicos e oportunistas, tenta impor à população uma ideia falsa. A de que uma campanha de desarmamento reduziria a criminalidade. Comanda esta ofensiva, que é mentirosa, o ministro da Justiça, omitindo fatos que explicariam a realidade do crime no país. E os fatos são claros. A ameaça vem das armas clandestinas que o ministro e seu governo deveriam combater, e não das armas legais dos cidadãos honestos. Se elas forem retiradas de circulação, restarão apenas as armas dos bandidos, o que só pode aumentar o perigo de assaltos e de assassinatos. É chocante como a força da demagogia tapa os olhos de quem deveria ver com mais clareza este cenário, assim tão simples, porém
tão trágico. Ao empunhar a bandeira da mentira, o ministro e sua campanha de convencimento agridem não só a realidade brasileira, mas também a vontade da maioria da população. Ainda há pouco tempo, ela exigiu, num referendo, o direito de o cidadão honesto ter a sua própria arma. Exigência legítima, que é praxe, aliás, em quase todo o mundo, até para se defender, sim, num país em que o Estado não cumpre o seu papel na segurança pública. Esta é a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mas o papel do Jurídico News é o esclarecimento. E para esclarecimento desse tema, arma de fogo, nós temos o prazer de ter aqui em nossos estúdios o professor Benê Barbosa, que é especialista em segurança pública e presidente do movimento Viva Brasil. Boa noite, como vai, professor? Boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite a todos os internautas. Professor, em relação ao nosso radar jurídico, eu gostaria de fazer uma pergunta que não me sai da cabeça. A política de desarmamento, ela serve ao interesse social ou da criminalidade? Ela só pode servir ao interesse da criminalidade, né? É uma política completamente ideológica, né? Ela não é baseada em fatos, ela não é baseada em dados, né? Ela não é baseada sequer em experiências que já tenham dado certo, porque em nenhum lugar do mundo se aplicou o desarmamento e se conseguiu uma redução da criminalidade, muito menos dos homicídios. É uma política de segurança falsa, para enganar literalmente a população e proteger, no final das contas, o criminoso. Professor Benê Barbosa, existe um parâmetro, uma estatística em relação a como que era a segurança pública, os índices de assaltos e furtos e roubos antes da política do desarmamento e depois dessa política do desarmamento aqui no Brasil? O crescimento da criminalidade no Brasil, ela acompanhou muito de perto, muito proximamente a questão do desarmamento, né? Lembrando que isso começou lá em 1995 com campanhas, em 97 o porte e a posse de armas de fogo foi transformado em crime, que até então era uma simples contravenção penal, e o que a gente teve é o crescimento assombroso dos sequestros relâmpago, dos roubos em residência, porque até então era muito difícil um criminoso ter a coragem de entrar numa casa onde houvesse alguém, porque ele podia encontrar alguém armado, a chance era muito grande. Hoje ele tem a certeza, ou a quase certeza, que ele não vai encontrar alguém armado e não vai encontrar alguém disposto a reagir. Então é realmente uma campanha de entrega da população, do cidadão honesto, nas mãos dos criminosos. Eu até acho que não é uma certeza, é uma garantia do governo. O governo, ele dá o seguinte recado: olha, a população está desarmada e está orientada a não reagir. Isso, psicologicamente, acho que deixa a criminalidade bem à vontade, não é isso, professor? Mas sem dúvidas, né? Sem dúvidas. Quando você tem uma política de desarmamento do cidadão, né? Quando você vê aquela velhinha, aquele aposentado entregando a sua arma, quando você vê instituições policiais, Ministério da Justiça, autoridades policiais dizendo: olha, não reaja, nunca reaja, faça tudo o que o criminoso quer. O que você está fazendo é dando a certeza, realmente certificando o criminoso que ele pode agir com muito mais garantia de que ele é que não vai sair machucado dessa história, né? O não reagir, né, é o discurso que justifica o latrocínio. Pode ver que quando um criminoso é preso após assassinar uma vítima, ele sempre diz: ah não, eu matei porque ela reagiu, sendo que muitas vezes a reação foi tentar puxar o braço, foi tentar fechar a porta do carro, né? E ele friamente acaba matando essa pessoa que, desarmada, não tem nenhuma chance. Porque é instantânea essa reação. Se alguém enfia a mão no seu bolso ou segura em você, a tendência é você segurar a mão da pessoa, reagir, se assustar, e não pode ser isso interpretado como uma reação. Mas bandido não faz curso de tiro, bandido não faz exame psicológico. Aliás, o que se precisa o cidadão de bem para poder comprar uma arma? Embora a lei garanta esse direito, e a lei garante que você pode ter uma arma legalizada na sua casa, é extremamente burocrático
e extremamente caro. Então você tem que apresentar todas as certidões que você não tem nenhum antecedente criminal, você tem que fazer um teste psicológico, você tem que fazer um teste prático de tiro, né, fazer um curso de tiro, né, para provar que você sabe manusear aquela arma, mesmo que você tenha a arma há 20 anos na sua casa. Né? Além disso, nós temos uma grande problemática hoje no Brasil, que é a discricionalidade, ou seja, né, a lei ela foi interpretada pelo Ministério da Justiça e essa ordem foi passada para a Polícia Federal para restringir o máximo possível, né, esse direito. Então, muitas vezes, o cidadão ele passa por todo esse trâmite e chega lá, o pedido de simplesmente comprar uma arma para ter na sua casa é negado pela Polícia Federal. Isso está acontecendo no Brasil todo e é um absurdo, é um desrespeito ao cidadão. Professor Benet, eu gostaria de salientar que esse tipo de coisa não é só um desrespeito, é uma ilegalidade, é uma arbitrariedade, porque o poder discricionário ele tem que observar os princípios do direito administrativo, da legalidade, da motivação, razoabilidade, interesse público e fundamentação. Ele não pode simplesmente dizer nego e acabou. Ele tem que ter uma fundamentação para aquilo e essa fundamentação tem que respeitar todos esses critérios que estão no artigo 37, caput da Constituição Federal. Se não tiver obedecido esses requisitos, eu acho que qualquer cidadão pode buscar o Poder Judiciário através de advogados, não pode, professor? Pode e deve. Né? Infelizmente, o brasileiro ele costuma não recorrer à justiça em muitos casos. Né? Então, as pessoas desistem, acabam abrindo mão dos seus direitos, né? Para não ter dor de cabeça, para não gastar com advogado ou por simples comodidade. Então, o que a gente sempre diz para quem tem esse direito negado é procure a justiça, entre com uma ação, vá até os órgãos superiores, mas lute pelo seu direito. Né? Se você não lutar pelo seu direito individual, pode ter certeza que ninguém vai fazer isso por você. Professor Benet, estava falando que antigamente, antes dessa política de desarmamento, o porte de arma era apenas uma contravenção penal, que é menos do que um crime, e agora passou a ser crime. Esse porte de arma, melhor esclarecendo, é aquele onde o cidadão tem o direito de andar na rua, em local público, portando arma. Mas, ainda quando era contravenção penal, esse porte de arma, andar com arma em via pública sem o devido porte, existia algum crime ou alguma contravenção penal para quem detinha uma arma sem registro em casa? Não existia. Não existia, né? Então, a posse, não existia a versão da posse ilegal de arma. Pelo seguinte, né, e é muito claro, né, normalmente quem tem uma arma na sua casa, mesmo que ilegal, não significa que essa arma tem uso criminal. Né? Esse é o grande problema hoje da legislação. Então você pega um traficante de drogas, né, com uma calibre 12, né, dentro da sua casa, ele vai ser preso igualmente um sitiante de 80 anos que é pego com uma espingarda de um cano 28 que ele tem há 30 anos na sua família. Né? Não há essa diferenciação. Isso é um grande problema e diariamente a gente vê notícias de idosos, de sitiantes, de pessoas de bem, né, que são presas, perdem a sua primariedade, vão ter problema o resto da sua vida, né, ficam inclusive presas por conta de uma questão muito mais administrativa e burocrática do que uma questão criminal. Só para você ter uma ideia, como essa lei hoje, né, o chamado Estatuto do Desarmamento, gerou ilegalidade no país, nós tínhamos 8 milhões de armas registradas no Sinarme. Hoje, são um pouco mais de 400 mil que ainda estão com os registros válidos. 7 milhões de armas de fogo foram jogadas nos últimos anos na ilegalidade, por questões burocráticas, ou seja, uma lei que seria para se controlar melhor, para fiscalizar melhor a questão do armamento no país, serviu exatamente para o oposto. Né? Jogou milhares de armas na ilegalidade e junto com elas os seus proprietários que compraram essas armas legalmente um dia na vida deles. É algo absurdo, inaceitável no direito. Professor Benet Barbosa, a gente vê ainda muitos políticos, muitas entidades, muitas ONGs por aí, discutindo a respeito da questão de pena de morte, diminuição da maioridade penal, como se essas coisas pudessem inibir a criminalidade. Mas
Eu não vejo ninguém discutir a questão do desarmamento ou do armamento da população civil e de bem como diminuição, como fator de diminuição da criminalidade. Eu pergunto, na época em que não era sequer contravenção penal ter uma arma dentro de casa, como é que eram os assaltos à residência? O doutor lembra? Eram praticamente inexistentes, né? Dificilmente algum assaltante, algum ladrão tinha coragem de entrar, como eu já disse, dentro de uma casa quando existia alguém. Isso hoje é muito mais tranquilo, muito mais fácil. Você vê gangues de ladrões aí invadindo residências, muitas vezes eles estão até desarmados, porque eles têm a certeza de que não haverá essa reação. Existe um estudo feito nos Estados Unidos pelo professor John Lott, que gerou um livro, né, que foi inclusive publicado aqui no Brasil, que chama Mais Armas, Menos Crimes. E nesse estudo ele prova com questões matemáticas, né, com fatos, com dados, que os locais, né, os estados, as cidades americanas, onde existe um maior número de armas, né, e onde se liberou o porte de armas da população, a criminalidade desceu, né, diminuiu assustadoramente. Né? Por quê? Porque aí o criminoso vai procurar um local, né, onde é mais fácil, onde ele corre menos risco de levar um tiro, porque ninguém quer levar um tiro, nem mesmo os criminosos. Porque, ao contrário do que todo mundo imagina, o criminoso, antes de assaltar, ele planeja como vai assaltar, com quem vai, em que local vai ser assaltado, o que ele vai buscar e planeja também, obviamente, onde ele vai correr menos risco de vida, não é isso? Claro, né? Funciona como um investimento, né? Você vai procurar um investimento que dê uma certeza maior de lucro, de maior de ganho, né? Então, hoje, o criminoso, e por que ele prefere a residência? Porque ele sabe que o risco é baixo, e com certeza, no mínimo, ele vai encontrar algumas coisas de valor que ele pode roubar ou furtar, né? Então ele faz essa medição, né? E falar em desarmamento é, de novo, né, repetir isso, é dar a certeza para esse criminoso que o risco dele vai ser muito menor do que o ganho. Porque para ele isso não tem a menor relevância. O fato de ser crime ou contravenção não faz diferença nenhuma para o criminoso. Aliás, né, as armas de qualquer calibre estão à disposição da criminalidade, não só para comprar, mas como para alugar também, né? Tem quem aluga para um determinado serviço uma arma, um fuzil, não tem, doutor? Exatamente. Então hoje, como você tem no Brasil essa restrição de calibres, que é um dos únicos países no mundo que tem esse tipo de restrição, então para o cidadão ele pode ter no máximo 38 para revólver e no máximo 380 para pistola, né? O criminoso ele tem tudo à sua disposição, ele tem o 40, ele tem o 45, ele tem o 357, ele tem fuzis, ele tem metralhadoras, né? Porque ele obviamente não obedece à lei, e não obedecendo à lei ele tem à disposição tudo que o dinheiro que ele tem pode comprar, e ele compra ou aluga, né, como foi muito bem lembrado, esse tipo de armamento. No cenário internacional, professor, como é que funciona essa questão de arma de fogo? Onde é liberada a arma de fogo sem necessidade de autorização ou de porte? Como é que estão os índices de criminalidade, de homicídio? Quase sempre, os países onde há um maior número de armas, né, há uma criminalidade menor, né? Acho que um grande exemplo disso é a Suíça, né? Cada cidadão suíço que serve o exército, ele volta para sua casa, né, depois de fazer o serviço militar, com um fuzil e com a sua pistola. E ele mantém esse fuzil o resto da vida dele dentro de casa. Nem por isso você ouve falar em homicídios na Suíça, né, que em média são 4 por ano apenas, né? Nós temos o caso dos Estados Unidos também, né, que embora a mídia, a imprensa de uma forma geral, tente retratar como um país violento, como um país de massacres, né, isso não passa nem perto da realidade. Nós temos cidades nos Estados Unidos onde chega a não ocorrer nenhum homicídio num ano todo, mesmo o cidadão podendo estar armado. Lembrando que nos Estados Unidos são 300 milhões de armas na mão da população e eles têm 1/5 de homicídios que existe no Brasil, né? Muitos desses críticos dos Estados Unidos sabem criticar, mas vão passar suas férias em Miami, vão passar suas férias em Nova York,
né? E não precisam se preocupar em andar com o relógio do carro ou com a janela do carro aberta. Mas esse baixo índice nos Estados Unidos, eu quero só lembrar, não acontece porque lá tem pena de morte, porque não são todos os estados ali que têm pena de morte. Todos os estados têm liberação de armas, mas não de pena de morte. Mas em relação a essa situação nos Estados Unidos, professor, parece que existe até uma garantia constitucional, está na Constituição, o direito do cidadão americano portar arma de fogo. O professor sabe a razão do americano ter dado tanta relevância para essa questão do armamento do cidadão americano e colocado esse direito na Constituição Federal? Ao contrário, né, do que se diz que é uma questão belicista, né, imperialista, não é nada disso, né? Na realidade, o direito de possuir e transportar armas de fogo surgiu na Constituição americana, a emenda número 2, na sua independência. Por quê? Porque foram as armas dos cidadãos que foram utilizadas na guerra, né, pela independência contra os soldados ingleses, né? Então, ele tem hoje esse direito porque ele sabe que o cidadão americano está preparado tanto para se defender de uma ameaça externa, ou seja, uma invasão do seu país, como de uma ameaça interna, né? O americano ele tem as suas armas para, se um dia, né, um governo autoritário, ditatorial, se instalar naquele país, ele tem poder de fogo, né, para combater esse governo. Essa é a cabeça do americano, essa é a questão do direito individual, que é muito arraigado no americano e, para nós, né, é algo sempre varrido para baixo do tapete e diariamente desrespeitado pelo nosso legislativo e pelo nosso executivo, ou seja, pelos nossos políticos. É assegurar o direito da democracia a qualquer custo e, psicologicamente, evitar que se tenha tentativas de totalitarismo dentro de um país. Mas aqui, a gente já viu, inclusive pelo nosso radar jurídico, nas unidades da federação aqui no Brasil, nos estados onde existem maior quantidade de autorização de porte de armas, nos estados que têm mais armas na mão de cidadãos e bens, os índices de criminalidade são os menores. Será que o nosso governo não sabe que essa política de desarmamento está atendendo mais aos interesses da criminalidade do que a própria sociedade? Eu gostaria que o nosso radar jurídico colocasse aqui o que fala o nosso ministro, o ex-ministro da Justiça, Dr. Márcio Tomás Bastos, a respeito disso. Vamos ver se ele sabe a quem interessa o desarmamento. Por gentileza. O São Paulo da última quinta-feira trouxe a notícia. Ministro da Justiça ataca a frente do não. Em cerimônia no Palácio do Planalto, Márcio Tomás Bastos disse que é pelo desarmamento, mas reconheceu: o desarmamento não pretende tirar as armas dos bandidos, e sim do homicídio acidental. O desarmamento não pretende tirar a arma de bandido. Ele pretende tirar essa arma do homicídio acidental. Vou repetir as palavras do ministro do governo Lula. O desarmamento não pretende tirar as armas dos bandidos. O que todo mundo quer saber, ministro, é quando as armas dos bandidos serão tiradas. A essa pergunta que o ministro não respondeu, o professor sabe nos responder? Quando é que as armas dos bandidos serão retiradas? Quando é que a gente vai poder ficar tranquilo, não pensar em comprar uma arma, porque a polícia faz o seu trabalho, o Estado faz o seu trabalho, e a gente pode andar sossegado pela rua sem correr risco de ser assaltado? O professor tem essa ideia? Eu acho que nunca, né? Acho que isso nunca vai acontecer. Aliás, não existe polícia no mundo, né, que defenda o cidadão 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Obviamente que você tem países onde o risco é muito maior e o risco é muito menor, mas o risco sempre vai existir, né? Vejam bem, isso é um vídeo de 2005, né? E é até triste a gente ver isso, porque lá se vão 7 anos, né? E continuam insistindo nessa mentira que é o desarmamento, né? Nessa falsidade que são essas campanhas. Mas, professor, parece que o governo pretende desarmar, não só está desarmando a população, mas pretende desarmar a própria polícia, né? Inibindo a polícia de reagir contra bandidos, porque ele é afastado do serviço de rua e vai para o administrativo, perdendo a possibilidade de fazer aí os seus bicos nos seus horários de folga.
mas também parece que estão tentando tirar as armas, o direito de usar armas dos policiais aposentados. Quais são as categorias funcionais que têm direito, pela sua função, de portar arma independente da autorização da autoridade policial? Nós temos algumas categorias que têm o chamado porte funcional, né? Então são os policiais, obviamente, né? Juízes, promotores, auditores fiscais, né? Em alguns locais os guardas metropolitanos. Mas a grande questão, né? E essa questão do desarmamento policial que se fala, não é que o policial vai trabalhar desarmado, mas a ideologia governamental do desarmamento é o seguinte: eu tenho que ter o monopólio da força, o monopólio das armas. Só o governo pode ter armas de fogo. Então, o que eles pretendem, isso é uma ideia que vem ocorrendo desde 2003, né, é impedir que o policial, por exemplo, ande armado durante a sua folga, o que é um absurdo, né? O policial é policial 24 horas por dia, né? Agora se fala também, né, em impedir que policiais aposentados tenham a sua arma e tenham porte de arma. É outro absurdo, porque o policial se aposenta, mas o bandido que ele prendeu não, né? E ele pode encontrá-lo, pode ser vítima de uma vingança. Então, também se fala em proibir que o policial compre armas particulares e tenha só a arma do Estado, né? Então, o que precisa ficar muito claro é que essa campanha nacional de desarmamento, né, ela não escolhe, ela vai vitimizar a sociedade toda, não importa se você é policial, se você é juiz, se você é promotor, né? Não importa, pode ter certeza que alguém está pensando nesse momento em impedir que você tenha uma arma de fogo e muito mais que você porte essa arma. Então todos devem ficar muito atentos sobre isso. Bom, e a respeito dessa questão, eu gostaria de saber então se todos os integrantes do governo federal que pregam por essa política de desarmamento não possuem arma de fogo. Aliás, eu gostaria que o nosso radar jurídico colocasse aí mais uma questão a respeito do porte de arma. Vamos conferir. Na tela principal do InfoSeg é possível descobrir dados sigilosos da maioria dos brasileiros. Aqui a gente encontra os antecedentes criminais, os cadastros de veículos, armas, todas as carteiras de habilitação e a base de dados da Receita Federal. O ministro Tarso Genro é outro que está no sistema. Segundo o InfoSeg, o responsável pela campanha do desarmamento tem um revólver e uma pistola em casa. As informações pessoais da chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, também estão ao alcance. Sobre o fato do ministro da Justiça ter 2 armas no nome dele, a assessoria do Ministério afirmou que o governo não é a favor do desarmamento e completou que quem possui as armas é o cidadão Tarso Genro e não o ministro da Justiça. Os integrantes do governo não são o governo, não é verdade, professor? Isso não faz o menor sentido e mostra a hipocrisia daqueles que pregam o desarmamento, né? O próprio desarmamento está sendo imaginado ou pregado nos Estados Unidos hoje. Essa semana o prefeito de Nova York, Bloomberg, que é um grande defensor do desarmamento, foi filmado andando com 5 seguranças armados, né? O Genuíno, né, pediu porte de arma para o seu segurança há pouco tempo atrás, né? Ou seja, faça com os outros, mas não comigo. Ou seja, a arma serve para me proteger, mas não serve para proteger a população, o pai de família, o trabalhador, ou seja, aquele que paga o salário desses políticos, que vota, infelizmente, nesse tipo de político ainda no Brasil. Eu gostaria de poder continuar o nosso bate-papo. Tem muitas informações aí que eu ainda gostaria de me elucidar e elucidar os internautas a respeito, mas infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Tivemos muitas perguntas dos internautas que não puderam ser, inclusive, tiveram tempo hábil de serem repassadas ao nosso convidado, que eu gostaria que deixasse no ar o seu e-mail ou site para que pudesse ser encaminhadas diretamente a ele. Gostaria de aproveitar aqui, inclusive, para desejar aqui um feliz aniversário da senhora Deise Diniz, que vai fazer um aniversário agora há 77 anos, agora no dia 10 de março de 2013, e passar ao nosso convidado as considerações finais, mais uma vez agradecendo o nosso convite, a oportunidade de estar aqui presente, brindando com o seu conhecimento. Por favor, suas considerações finais. Bom, sou eu que agradeço essa oportunidade. Acho que é sempre muito bom, né, passar esse tipo de informação que muitas vezes
não chega, né? Quem quiser mais informações sobre o nosso trabalho, sobre tudo isso que a gente discutiu aqui, pode entrar no nosso site, que é o www.movimentovivabrasil.com.br, né? E principalmente conhecer um projeto de lei que hoje está tramitando no Congresso, que é o projeto de lei 3722, né? Que visa, né, acabar com essa história de desarmamento e devolver à população o seu direito de defesa, garantir esse direito. Então, procurem conhecer esse projeto, né, apoiem esse projeto pelo Disque Câmara para que a gente possa aí tentar reverter no país esse absurdo onde o criminoso se arma com o que ele quer e o cidadão tem que ficar à mercê desse criminoso completamente desarmado. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença aqui do professor Benê Barbosa e a audiência de todos os internautas. E até a próxima quinta-feira, às 20h15, aqui pela Just TV. Uma boa noite. Jurídico News. O nosso foco é focar você nas leis.